o módulo 1.2 para você entender um pouquinho do que dá vida à gamificação. E claro, são só pílulas. Até o final do nosso módulo, você vai ver que muitas coisas dão vida à nossa gamificação. Mas agora a gente vai falar sobre o framework MDA. No próximo módulo, eu vou falar dos frameworks, tá? Mas a gente já está antecipando aqui porque tem alguns conceitos básicos que é importante que você saiba, que são os conceitos de dinâmicas, mecânicas e componentes. Lembre-se que a gente está falando sobre elementos de jogos, tá bom? Vamos começar então falando sobre as dinâmicas. De forma resumida, o framework MDA ele faz um paralelo entre as regras, o sistema e a diversão de uma gamificação com o sistema, as etapas do design de jogos, que é justamente as dinâmicas, mecânicas e os elementos, né? A estética, a experiência. A dinâmica é aquilo que faz a experiência se tornar de fato coerente. São as regras palpáveis do jogo. E o que está dentro dessas dinâmicas? Pode estar uma história, pode estar uma narrativa de você contando uma história, pode ter um enredo por trás, pode ser que existam já relacionamentos que você já vai declarar isso no início. Então, por exemplo, se o seu jogo é para criar uma relação maior entre líder e liderado, você já precisa trazer esse aspecto para dentro da dinâmica. Porque você precisa compreender como que vai se dar o relacionamento e o que inclusive, eles devem esperar dele. Limitações. Então, todos os tipos de regras, quando você abre um tabuleiro e você tem ali aquele papel das regras, essas são as dinâmicas. É a forma como você sabe como que você ganha no jogo, como que você pula de fase e por aí vai. Então, tá aí as progressões, as emoções e as experiências gráficas confiáveis, que pode ser um aplicativo, pode ser um tabuleiro de jogo, ou pode ser uma estratégia bem descrita, um manual e por aí vai. Logo depois vem as mecânicas. As mecânicas é aquilo que traz vida, são os elementos de ação, ou seja, é aquilo que o jogador vai fazer dentro do jogo, são os comportamentos que vai fazer rodar ali as rodadas de jogos. E aí, o que tem por trás disso? Pode ser que tenha um feedback, então, ao passo que eu realizo uma tarefa, eu recebo feedback se está certo, se está errado. Pode ser alguma coisa relacionada à sorte. Então, se você abrir uma porta, pode ser que saia um prêmio ou pode ser que saia um gorila. Pode ser que eu trabalhe cooperação, onde você, para pular de fase, você precisa levar um amigo junto. As rodadas, então, se você for ver, por exemplo, o box ele é produzido em pequenas rodadas, né? E aí, para cada rodada, pode sair um jogador. Eu não sei direito exatamente quais são as regras do box, mas só para você avaliar que a rodada pode ser o que você joga, por exemplo, no baralho. Uma rodada é até quando você morre. Então, são rodadas que têm continuidade, elas são meio padrões. Pode ser que surjam desafios ao longo do nosso jogo. Esses desafios, eles podem simplesmente ser criados, é o que traz criatividade aí para o dia a dia de quem trabalha com gamificação. Esses desafios, eles podem ir gerando algum ponto, ou as rodadas podem ir gerando pontos, pode ir gerando recompensas. E você também pode criar alguns elementos de ação, como, por exemplo, onde você pode comprar alguma coisa, vender alguma coisa, trocar alguma coisa, enfim, é como se fosse um filme e toda a ação do filme são as mecânicas. Pode ser que você adquira recursos ao longo do jogo, ao longo do projeto gamificado. Você entrou, se você fez um avatar, você entrou sem cabelo e aí depois você vai, conforme você vai adquirindo pontos, você vai podendo colocar cabelo, chapéu, trocar de roupa e por aí vai.
E os componentes são os elementos específicos que estão relacionados às dinâmicas e às mecânicas, que é justamente qual é a emoção que você quer gerar por trás daqueles elementos de ação, né? Então aí surge as conquistas, surge o avatar trazendo personalização, times de fazer parte, combate, competição, presentear alguém, então tem propósito envolvido, bens virtuais. Às vezes você entra num jogo simplesmente pelo fato de que você quer acumular tudo aquilo ali. O Duolingo, ele faz muito isso, né? De você ir acumulando ali conforme você vai aprendendo mais uma outra língua. Desafios, às vezes você entra simplesmente porque você gosta dos desafios, você gosta de ultrapassar esses desafios. Níveis, desbloqueio de conteúdos. Então, se você está vendo aqui, por exemplo, eu estou utilizando esse componente, porque eu estou gravando em tempo real e eu estou distribuindo conforme eu vou gravando. Então, o vídeo, para quem está participando junto comigo dessa produção do Gamifica RH Pocket, você vai vendo ao longo do tempo. Então, eu estou desbloqueando conteúdos. Considere que eu estou gamificando o projeto. Coleções, então, como eu disse também, os bens virtuais, ele também está muito relacionado a isso. Então, você está entrando ali, sua grande motivação é colecionar. Você vê que faz muito isso, né? Por exemplo, o Outback, eles têm as pontuações que você vai ganhando broches. Algumas empresas usam, assim, os crachás com alguns broches também para estabelecer algumas premiações. Gráfico social, que são os rankings, onde você consegue se ver como que está seu desempenho, se melhorou, se piorou, como que está seu amigo. E chefões, os grandes desafios, né? Quando fala chefão, eu lembro do Sonic. Porque sempre no final do Sonic tem aquele grande chefão que você tem que matar o bichão lá para passar, para desbloquear outros conteúdos. E o PBL. O PBL eu queria gastar um tempinho aqui com vocês, porque muitas pessoas consideram, e estão fazendo isso, acreditando que gamificação é só dar um pontinho para o seu colaborador, dar ali aquele brochezinho que você está no crachá e botar um ranking. E não é isso. O PBL, pontos, brasões e liderança, eles fazem parte de todo um processo de gamificação que precisa ser cuidado e adaptado para aquele usuário que você está querendo atingir e alavancar seus comportamentos. Então, lembre-se e levem isso em consideração. É importante a gente fazer uma gamificação adequada e não deixar só pobre como pontos, brasões ou lideranças, tá? É aquele mesmo papo que a gente falou sobre o playful design. Então, os pontos, eles são importantes, porque ele vai mostrar como que você está no jogo, né? Ele vai te dar uma medida de comparação. Ele vai te dar um parâmetro de comparação. Ele pode determinar quem é o vencedor de uma rodada ou do próprio jogo. Ele também pode relacionar recompensas. Se você for ver as milhagens dessas companhias aéreas, elas vão podendo te dar benefícios conforme você vai atingindo uma pontuação. O RAP, ele também tem isso. Se você for ver, o usuário RAP deve estar, tipo assim, tá super gamificado nessa quarentena, porque você entra como bronze, aí você vai para prata, ouro e tem o diamante. Eu já tô no ouro. Então, ele tem recompensas. Pão de Açúcar também faz isso, tem as recompensas lá dos selinhos e tudo mais. São pontuações? São. É gamificação? Calma lá. Vamos ver se é gamificação mesmo, tá bom? Os pontos, eles também trazem um mecanismo de feedback. De novo, ele te mostra como que você tá e mostra o seu progresso. Ele vai te fornecer dados para um RH, por exemplo. Esses dados podem ser importantes para avaliar comportamentos, para avaliar progressões e por aí vai. Enfim, os pontos, eles são importantes, mas ele precisa ter outros elementos juntos. Os brasões, eles também são muito importantes porque eles declaram uma conquista. E eles podem ser flexíveis. Por exemplo,
Vou mostrar para vocês um aplicativo que eu utilizava para aprender a beber água, né? E durante a Copa do Mundo, esse mesmo aplicativo, ele começou a fazer umas florzinhas, eles começaram a fazer florzinhas da Copa. E eu adoro colecionar coisas assim em jogos, tá? Eu tenho uma motivação muito forte para esse tipo de tarefa dentro de jogos. Eu sou capaz de aprender mandarim se eu tiver ali que tá colecionando alguma coisa. E eu vou falar também sobre os estilos de jogadores. Aí eu quero que vocês avaliem qual que é o meu estilo de jogador. Mas enfim, eles são flexíveis. Foi algo que surgiu durante a Copa e eu acabei bebendo mais água nesse período porque eu estava querendo colecionar as florzinhas de cada país ali. Ele pode também trazer estilos diferenciados. Então, é uma forma de recompensa também e que sinaliza importância. Então, um brochezinho menor, um brochezinho maior, o rap, por exemplo, ele mostra uma progressão. Então, eu sei que se eu sou um cliente ouro no rap, eu já sou muito melhor, já estou há muito mais tempo do que um cliente bronze. Então, isso já traz uma importância e tem gente que se motiva por conta disso. Então, é importante ter brasões dentro de jogos? Mas só isso, calma lá, talvez não seja gamificação. E ele também pode ser um item de status. Tem gente que só entra pelo poder, né, desse status. E a liderança, o ranking. O ranking ele também é muito importante porque ele mostra como que você está no jogo, né? Então, ele te dá uma informação de como que está a competição. E se você for competitivo, você vai adorar um ranking. Mas se você não for competitivo, pode ser que você se sinta um pouco incomodado de estar vendo um ranking ali na sua frente. Ele também mostra um gráfico social, ou seja, tem gente que quer jogar junto com outras pessoas. O Facebook ele faz isso. Quando você baixa um jogo dentro do Facebook, ele mostra quais são os amigos que estão ali junto com você. Às vezes, você só vai jogar aquele jogo porque você vê que tem um amigo seu que está jogando, que pode ser legal para interação. Porque isso faz parte também do jogo, né? Interagir, o social. E o ranking, principalmente dentro da nossa organização, quando a gente está fazendo uma gamificação para os nossos colaboradores, é muito importante que a gente leve em consideração o gráfico mediano. E o que é isso? Isso é um ranking de uma fazendinha de dragões que eu jogo com o meu filho, o Eduardo. Se você for olhar, eu tô na posição 1199. E do lado tem uma estrelinha mostrando 17. Essa estrelinha é o nível em que eu estou. E do lado tá 0, são as pontuações desse desafio único que aconteceu, que tem uma duração de uns 3 dias no máximo, né? E eu ainda tô com 0, porque foi justamente quando surgiu o elemento, eu printei a tela. Aqui eu tenho várias informações. Aqui eu tenho uma informação geral de como que eu estou no jogo, ou seja, eu estou numa posição muito baixa, né? Tem 1.199 pessoas na minha frente. Eu posso ter uma comparação com relação ao meu nível também. Eu estou no nível 17, a pessoa que está acima de mim está no nível 20. A pessoa que está lá em cima está no nível 16. Ou seja, não é um desafio tão grande assim. E a pontuação delas, 2 pontos em cada, não tá tão diferente do meu. Então, é algo palpável. É diferente da pontuação deles, tá tipo 150 e eu tá no 0. Aí eu ia repensar os dados que eu estou vendo. Mas se você for analisar, eu não sei quem está abaixo de mim. E também não sei quem está em primeiro lugar. E isso é muito importante quando a gente está fazendo uma gamificação dentro do nosso trabalho. Porque nem sempre aquela pessoa que é melhor num jogo, ela está querendo fazer aquilo porque ela quer aparecer. E às vezes, dentro de um ranking, se você mostrar para todo mundo que aquela pessoa, se você reconhecer aquela pessoa sem saber que o perfil dela é para reconhecimento naquele momento, calma lá, pode ser que dê problema. E nada mais óbvio que você está expondo uma pessoa que não está com desempenho tão bom assim.
Então, a depender do tipo de jogo que você estiver fazendo, se ele estiver envolvido dinheiro, se ele tiver envolvido salário, o que eu tenho as minhas ressalvas, carreira, que eu também tenho minhas ressalvas, muito cuidado quando você está utilizando o ranking. O ranking é importante para mim, ou seja, eu consigo olhar, eu consigo ver as pessoas que estão acima de mim, mas eu não sei se eu tô por último, para eu não me sentir desmotivada. Sei que eu tenho um longo caminho pela frente, mas também não vou ficar putinho com o meu coleguinha por estar lá em primeiro lugar, tá bom? Então, lembre-se disso, isso é muito importante, porque isso pode dar algum tipo de processo trabalhista. Finalizado, então, mecânicas dinâmicas e componentes de jogos, a gente vai para técnicas de design de jogos, que é justamente a parte experiencial e a engenharia com tudo que você faz. Eu trouxe aqui um exemplo da Fazendinha de Dragões, que eu mostrei para vocês. Essa Fazendinha de Dragões, eu não vou trazer detalhes para vocês, mas essas moedinhas, para cada dragão, ele gera uma moedinha num tempo diferente. Então, por exemplo, tem um dragão que gera moedas a cada 3 minutos, tem um que gera a cada 3 horas e por aí vai. Isso é uma estratégia para eu ter que ficar entrando no jogo o tempo inteiro. Tá entendendo, né? Eles querem que eu fique o tempo inteiro dentro do jogo, ou seja, eu vou fazer com que essa pessoa ganhe uma pontuação para ela entrar o tempo inteiro. Vamos botar os dragões dando pontuações diferentes, com tempos diferentes, que aí a pessoa vai entrar cada vez mais. Ou isso vai fazer com que eu gere uma rotina de entrar pelo menos 2 ou 3 vezes no dia. Acredite, eu fiz cálculo junto com meu filho para saber assim, ó, filho, não vamos ficar o dia inteiro nisso daqui, então vamos entrar aqui 3 vezes ao dia. Se você for olhar, aqui embaixo está escrito 1 dia, 6 horas, é o desafio, aquele print que eu mandei do ranking. Do lado aqui tem 2 dragãozinhos. Visualmente, você olha, você já sabe que pode ser uma competição. A espadinha também pode trazer alguma coisa relacionada a isso. Ali tem eventos, promoções, que é claro, fazer você comprar dentro do jogo. E lá em cima você vê que eu tô no nível 18. O nível 18, ele me dá uma progressão, então você vê o quanto eu caminhei nesse nível 18 e quanto falta eu caminhar. Então isso também é um feedback, isso é uma pontuação para mim, dentro do jogo. Eu tenho a quantidade de pontos de moedas que eu tenho ali, 68 mil, eu tenho esses diamantes, 62, e eu tenho as comidinhas dos dragões, que são 7.127. E essas comidinhas, elas também precisam ser adquiridas dentro do jogo. Do lado direito, você consegue ver ali um troféuzinho, que provavelmente você já consegue imaginar que são as missões, o que você já adquiriu. Embaixo tem um caixote, ou seja, será que eu consigo pegar peças e guardar algumas peças, guardar alguns dragões? Sim, exatamente isso. E embaixo tem uns bonequinhos aí, parece o Messenger, né? Parece o ICQ, antigamente. Então, de fato, é isso. É como você conversa com os outros amigos ou como você vê a fazenda de outros amigos. Então, se você integrar esse jogo ao Facebook, se você integrar, você ganha ponto, claro, né? Você consegue ver quais são os seus amigos que estão jogando ali. Enfim, isso é o que a gente fala da técnica do game design, que é justamente você trazer para a vida real aquilo que você está querendo expor através das mecânicas dinâmicas e elementos de jogos. E, por fim, o contexto de não jogos. Então, para alavancar comportamentos. E aí, esses contextos, eles podem ser internos ou externos. A parte interna, você pode engajar pessoas em processos, você pode engajá-los na internet, você pode ensiná-los uma forma diferente, você pode fazer um programa de qualidade de vida, um programa de remuneração, um programa de progressão e por aí vai. E o externo, ele pode ser planejamentos, metas organizacionais. Então, você pode aumentar a percepção de marca empregadora da sua empresa. Você pode fazer com que mais candidatos se interessem por aquela vaga. Você pode querer conectar mais clientes. Você quer que as pessoas tenham mais tempo de navegação dentro do seu site, que é o caso da Samsung Nation.
Você quer selecionar melhores candidatos no recrutamento de seleção, você quer aumentar vendas e por aí vai. Tudo isso são contextos de não jogos para alavancar comportamentos. E esse daqui é justamente o joguinho que eu falei para vocês, que eu queria aprender a beber mais água, ter como hábito beber água. E aí eu ia alimentando a plantinha com água conforme eu ia bebendo. Cada planta tinha um período mínimo aí, né, de 1 a 3 dias, e aí eu ia crescendo o meu jardim de água. Mas como você vê aí, né, a minha tá morrendo. Ou seja, não foi isso que mudou o meu hábito. E aí eu pergunto para vocês, é ou não é gamificação? Agora, vocês já sabem sobre tudo isso, o desafio para vocês falarem lá no grupo do Telegram é o que você achava que era gamificação, mas não é? Ou o que você vê que outras empresas estão utilizando que não é gamificação, mas que são mecânicas ou dinâmicas de jogos? Tá bom? Um beijo e até o próximo módulo.